Olá, meu nome é Rodrigo da Silva Paula, sou acadêmico do curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Goiás. Estaremos hoje apresentando o trabalho da disciplina em AD do CEAR da UEG Microbiologia, falando um pouco mais sobre a doença meningite meningocócica. Então, nos acompanhe por essa apresentação. Vou começar falando da definição da doença. Meningite meningocócica é uma doença bacteriana que é causada pela bactéria Neisseria meningitidis e ela vai causar inflamação das meninges. Ela foi isolada em 1887 aí pelo cientista Anton Weissenthal. É uma doença que possui um curso agudo e ela pode provocar aí a única meningite que pode provocar surtos e epidemias dentro das meningites conhecidas. Na etiologia da doença, nós vamos estudar então a bactéria. Vamos estudar as características dessa bactéria, as ações e as funções que ela gera aí no organismo. Então, a Neisseria meningitidis, ela é popularmente chamada de meningococo. Ela é formada pelo formato de cocos gram-negativos. Ela é agrupada em diplococos. É uma bactéria que possui cápsula e é imóvel. A respiração dessa bactéria ela é feita através de aerobiose e ela é uma aeróbia estrita, ou seja, ela respira somente na presença de oxigênio. A característica da Neisseria meningitidis é que ela é uma bactéria fermentadora de carboidrato. Ela vai fermentar então aí, nós vamos ver lá na frente, os carboidratos, maltose e glicose, né? A bactéria meningococo também ela é sensível ao calor, à luz e à umidade. É uma bactéria que é bastante delicada ao meio externo, então tem uma vida curta fora do corpo humano. Ela possui a característica de oxidase e catalase positiva. E dentro da sorotipagem, os sorogrupos, sorotipos dessa bactéria, nós possuímos aí 13. Entre eles, os que são infectantes para os seres humanos vão ser o sorotipo A, B, C, W135 e o Y. Né? Ela é a bactéria que é o agente causador de meningite meningocócica e a meningococcemia. Nós vamos ver mais na frente o que se trata essas duas doenças. Bom, outra característica a se levar em consideração vão ser os fatores de virulência. Nós temos que entender que a virulência ela vai determinar a infectabilidade que essa bactéria tem em relação ao organismo. Então nós temos que entender que quanto mais infectável é aquela doença, é aquela bactéria, aquele micro-organismo, então maior vai ser a taxa de sobrevivência daquele micro-organismo, maior vai ser o sucesso na evolução dele. Então ele vai desenvolver uma série aí de mecanismos que vão auxiliar nessa infectabilidade. Quando nós falamos dos meningococos, nós vamos trazer então a presença de pili ou de fíbrias que vão aí potencializar e permitir a adesão bacteriana nas células lá da mucosa nasofaríngea, que vai ser por onde a bactéria vai entrar. Né? Outra característica vão ser as proteínas de membrana externa. Elas vão permitir a colonização de células. Nós vamos ver lá na patogenia que ela vai permitir que essa bactéria ela introduza lá nos leucócitos polimorfonucleares, os neutrófilos. Ela vai permitir que essa bactéria introduza em células do endotélio. Isso tudo vai ser crucial para a permissão dessa bactéria a infectar o corpo humano. Né? Ela, como já foi dito, é uma bactéria gram-negativa, então quando nós revisamos os estudos lá dos gram-positivos e gram-negativos, nós lembramos que os gram-negativos são bactérias que possuem dois envoltórios de membrana, né? Um envoltório externo que é rico em lipopolissacarídeos, que vão estar presentes também nos meningococos. Esses lipopolissacarídeos vão permitir resistência à fagocitose, né, dos neutrófilos, dos macrófagos e de todas as células de defesa que vão atacar essas bactérias. Então, essa cápsula de LPS, né, dos lipopolissacarídeos, ela vai permitir a sobrevivência dessa bactéria e ajudá-la a atravessar uma das barreiras do corpo, que é a barreira imune. Né? Outro fator de virulência
vai ser a liberação de endotoxina, que são os lipooligosacarídeos, que é uma exclusividade aí dos meningococos. Eles dentro aí da sua cápsula externa, dessa membrana externa, né, que a bactéria possui, ela vai possuir os lipooligosacarídeos, que vão promover ali uma série de alterações fisiológicas quando ela estiver dentro do corpo humano. Entre essas alterações, nós vamos ter aí, entre outras, a causa de febre, a causa de choque e vários outros fatores que nós viremos lá nos sinais clínicos. E a IgA protease, que vai ser uma enzima que vai clivar a IgA presente nas mucosas. O que é a IgA? Imunoglobulina A. Ela vai ser um anticorpo presente nas mucosas para ajudar e participar na proteção do mecanismo, do corpo humano. Então, com essa IgA protease, ela vai conseguir clivar, ou seja, lisar essas imunoglobulinas que vão estar presentes na mucosa e assim permitindo com que ela se adira à mucosa e consiga avançar ali no sistema humano. Então, dentro da epidemiologia aí da meningite meningocócica, nós vamos ver que os humanos são os únicos hospedeiros naturais aí da Neisseria meningitidis, e nós vamos também notar aí que a transmissão vai ser de forma na aspersão de gotículas de saliva ou através de contatos próximos, né? Através de beijos, de conversas próximas e de contato. Também vamos ter aí fomites, né? Nós estamos bastante experts nesse quesito hoje, né? Atualmente estamos passando por essa pandemia de coronavírus. Nós sabemos muito bem como que ocorre a contaminação cruzada, né? A participação dos fomites nessa linha de contaminação. Então, as gotículas de saliva elas vão participar aí com uma forma de excreção, as saídas da bactéria, né, do corpo. Elas vão trabalhar aí nas contaminações externas do corpo. A fonte de infecção, ela está presente ali, então, como a fonte de contaminação, ela vem da fonte de infecção, que vai ser a saliva, ali a mucosa nasofaríngea dessas pessoas que estão contaminadas, seja elas sintomáticas ou sintomáticas. Então elas vão estar presentes nas membranas da nasofaringe. Nós vimos que a transmissão vai ser feita pelas gotículas da saliva. Os portadores assintomáticos, eles vão ter um papel muito importante aí na cadeia de transmissão dessa doença. Então, dos portadores assintomáticos, 5% eles vão se tornar portadores crônicos, ou seja, eles vão possuir ali a bactéria no organismo, vão estar disseminando a bactéria no meio ambiente e não vão passar para o estágio latente da doença, né, para o estágio onde ela vai declinar e da doença, não, mas da bactéria na microbiota nasofaríngea, né? Ela vai passar a estar sempre presente. E em ambientes confinados, nós vamos ver aí as classes que vão entrar com maior força nesse ambiente confinado. Esses índices podem chegar a 35% da população do local, pode estar ali com a Neisseria, com o meningococo presente na sua microbiota nasofaríngea. E quando nós falamos de meningite meningocócica, a taxa de letalidade vai variar entre 18% a 20%, o que é considerado uma taxa muito alta, né? Para cada 100 pessoas, 20 podem vir a óbito aí em função dessa doença. Então, nós temos aqui nesse desenho, né, um modelo de pessoas conversando próximas ali. Um desenho aqui vai apresentar aqui os vírus, né, o SARS-CoV-2, mas só para exemplificar que o contato próximo ali, o momento de conversa, né, o aproximamento social, ele pode ser um fator para a cadeia de transmissão aí da meningite meningocócica. Outro fator que eu considero crucial para nós podermos compreender a epidemiologia dessa doença é entendermos quem são as pessoas susceptíveis, quem são as pessoas que podem vir a contrair a meningite meningocócica, as pessoas que podem ter contato aí com o meningococo, né? Então, esse estudo de população susceptível,
ele vai nos permitir a ter um conhecimento maior. Se a pessoa está numa zona endêmica, se a pessoa está numa zona de risco, se ela, o histórico dela apresentou essa característica, né? Então, para nós entendermos aí, vamos pensar. Uma classe vão ser os indivíduos com idade entre 2 e 18 anos. Nós temos que pensar que as crianças, elas não possuem um senso de higiene, elas não possuem boas práticas sanitárias, então elas vão pôr coisas na boca, elas vão ter contato com excreções e secreções de outros indivíduos, e também é nessa idade aí, entre os 2 e 18 anos, que a criança vai entrar ali na escola, vai entrar na faixa de aprendizado. Então nós temos que entender que a escola, ela é um aglomerado de pessoas, que temos muitas pessoas num pequeno espaço. Então, como a transmissão é feita por gotículas, que muitas vezes pode estar aí suspensas no ar, então é um fator de risco. Os recrutas militares também vão ser outros fatores, porque eles vão dormir lá nos quartéis, em locais pequenos às vezes, vão estar próximo ali em algumas atividades. Então também os históricos epidemiológicos dessa doença relatam os recrutas militares como um grupo de risco. Os universitários que residem em repúblicas, ou o que são república, aquelas casas que moram vários universitários, ou quando a universidade ela dispõe também de um alojamento, né, essas pessoas vão estar muito próximas do contato, e aí ela também vai participar aí das pessoas susceptíveis. E pessoas que vivem em confinamento de uma maneira geral, que nós temos os presídios, podemos falar, né, a população também que trabalha com serviço aí de call center, né, elas são várias pessoas num pequeno local, e várias outras atividades que nós temos boa ciência, né. Relacionamento íntimo com várias pessoas também, nós vimos que uma das maneiras de transmissão aí e contaminação do meningococo vai ser o relacionamento íntimo, o beijo. Então uma pessoa que beija várias, né? Aquele exemplo de um jovem que beija vários numa festa. Então ele pode ser um fator de transmissão do meningococo para várias outras pessoas. Então ele também vai ser uma população susceptível, vai ser uma pessoa de risco aí dentro dessa cadeia. Isso é muito importante, né? Se a gente sabe a população susceptível, a gente consegue puxar o histórico dessa pessoa, saber se ela esteve numa região de risco, saber se ela possui chances ali reais de estar aí com a meningite meningocócica. Então isso vai contribuir muito na hora da nossa anamnese, na hora da nossa análise clínica lá na frente. As bactérias dos meningococos, a Neisseria meningitis, elas vão possuir classificações. As classificações podem ser encontradas de 3 formas. Ou por sorogrupos, como nós já falamos, que são 13, e infectantes aos seres humanos, nós vamos encontrar 6, de cunho importante para a medicina e para a clínica humana 5, né, que nós temos o outro sorogrupo X, mas que ele não vai ter uma importância muito grande nesse momento. O sorogrupo A e C, eles vão ser responsáveis aí pelas epidemias e surtos, né? Vão ter características de maior disseminação em um menor período, né? No menor espaço de tempo. O sorogrupo B, eles vão ser mais esporádicos, ou seja, um caso aqui, um caso lá, os casos mais isolados. Mas os sorogrupos B, nós vamos lembrar que são responsáveis por 60% das infecções por meningococos em crianças menores de 5 anos de idade. Os sorogrupos C, Y e o W135, eles vão ser aí responsáveis em grande parte pela doença meningocócica invasiva. Então vão representar aí 73% dos casos em crianças de 11 anos de idade, que é outra faixa etária de risco aí para a infecção por meningococos. Outra classificação que temos, outra classificação, são os antígenos proteicos de parede externa. Eles vão estar ali também representados ali na segunda membrana dessa bactéria, na parede externa da Neisseria meningitis, e vão poder ser classificados ali em subgrupos ou subtipos, ali variante desses antígenos que nós vamos encontrar ao visualizarmos essa bactéria. E também temos outra classificação que são os imunotipos, que vão desde L1 a L12, que vão ser influenciados ali
pelo lipooligosacarídeo que vai estar presente na membrana externa dessa bactéria, e nós podemos aí classificá-las então, e esse fator de imunotipo ele vai dizer muito sobre a agressividade dentro da sintomatologia clínica, a agressividade que essa bactéria, exclusiva nesse caso, vai ali estar influenciando no indivíduo. Então, trazendo também para o cenário brasileiro, trazendo a doença meningite meningocócica, aqui para o nosso cenário brasileiro, nós temos que ver como está a realidade dessa doença no nosso país. Então, dentro do Brasil, nós vamos ver que tivemos um histórico de surtos entre as décadas de 70 e 80, ali de sorogrupos A e C. Então, se nós analisarmos, nós vamos ver que durante a ditadura militar nós tivemos aí uma epidemia ali de meningite meningocócica, e foram tratadas através de medidas profiláticas de imunização, né, as vacinas. E os mais expressáveis são o A e o C, né, os sorogrupos A e C. No finalzinho da década de 70, ali no início da década de 80, perdurando pela década de 80, nós tivemos aí a participação também do sorogrupo B. Nós vamos ver que logo no início da década de 90 já houve o seu controle e sua queda, né? E ao contrário com o sorogrupo C, na década de 90, nós tivemos a elevação desse sorogrupo, né? O sorogrupo C hoje ele é considerado o mais comum no Brasil. Então, dentro da população brasileira, se nós formos fazer titulação de anticorpos, se nós formos ver aí os casos anuais de meningite meningocócica, se nós fizemos uma sorotipagem, né, nós vamos ver que o grupo C ele vai ser o mais presente, com a maior taxa de incidência no nosso país. Ainda no histórico do Brasil, nós podemos perceber que no ano 2000 tivemos 4.238 casos, em 2005, 3.313 casos, em 2010, 2.983 casos, com a taxa de incidência de 13 para cada 100 mil habitantes. Em 2014, essa taxa caiu de 7 para cada 100 mil. Então, nós podemos ver que, ao decorrer dos anos, a população, seja pela imunização, seja pela consciência sanitária, ela está conseguindo reduzir o número de casos anuais de meningite meningocócica. Então, isso é um fator importante para nós compreendermos o hábito sanitário da população brasileira, que mediante esses dados, nós podemos ter aí uma ciência de que estão sendo positivos aí para o controle sanitário. A gente compreender como ocorre a entrada dessa bactéria no organismo humano, nós vamos ter a interpretação da patogênese, né? Então, o meningococo, né, esse diplococo, ele vai entrar ali através da cavidade oral, da cavidade nasal, em suspensão do ar, ou seja, por fomes de contaminação, e ela vai se aderir à mucosa nasofaríngea pelo fator de virulência que nós vimos lá atrás, que são as fímbrias ou pili, né, que a bactéria possui. Então ela vai se aderir ali na mucosa nasofaríngea, como nós podemos ver aqui, ela vai entrar por essas mucosas e aderir. Por que acontece? Se ela não se aderir, não conseguir ter essa adesão, o muco que ele é excretado pelo tecido epitelial desse local, ele vai estar ali levando essas bactérias para a secreção e logo tirando do corpo, que é o momento do espirro, é o momento da tosse. Então nós vamos ver que se essa bactéria não tiver esse fator de virulência, de adesão, ela não vai conseguir ter sucesso aí na infectabilidade desse organismo. Logo após ela se aderir à mucosa, ela vai invadir o tecido subepitelial, né, por meio da endocitose. Então ela vai estar entrando ali no tecido subepitelial e logo depois, logo ela passar aí pela camada epitelial, pela submucosa e pelos outros tecidos adjacentes, nós vamos ver que ela vai conseguir ganhar a corrente sanguínea e ter aí o início de uma bacteremia, ou seja, o início da bactéria no organismo como um todo, chegando futuramente aos locais de infecção. Nós vamos notar que os fatores de virulência que nós vimos lá na etiologia, eles vão fazer cada vez mais sentido para que essa bactéria tenha sucesso aí na infecção do corpo, na entrada do organismo humano.
né? Então aqui nós vamos ver nesse momento outro fator de virulência, né? Nós vimos ali que o meningococo ele ganhou a corrente sanguínea, então a partir de agora ele está ali na circulação do corpo, ele vai ter que enfrentar os glóbulos brancos, né? As células brancas do organismo, que vão estar ali no plasma sanguíneo. Então a bactéria vai passar pela fagostose dos leucócitos polimorfonucleares, os neutrófilos, assim dizendo, né? Então ela vai ser resistente a essa fagostose e devido ali às proteínas de membrana externa, ela vai conseguir colonizar esses neutrófilos, ou seja, ela vai entrar para dentro dessa célula e essa célula vai se transformar em uma carreadora dela, ou seja, ela vai andar dentro desse organismo, dentro desse glóbulo branco, dentro dos neutrófilos. Vai ocorrer também a lise do complemento e de anticorpos específicos, então ela vai conseguir passar através desse mecanismo e vai atingir o líquido cefalorraquidiano, ou líquor, né? E lá no líquor, ela vai começar com o processo ali para a ocorrência da meningite meningocócica. Vale lembrar que nesse caso aqui, pessoas que têm deficiência dos componentes de ação tardia do sistema complemento, em especial o C6 ou C9, ela vai ter uma bacteremia meningocócica elevada, ou seja, essa pessoa é mais suscetível às formas mais graves dessa doença, né? O sistema complemento ele vai conseguir segurar algumas bactérias. As pessoas que têm essa deficiência nesse momento é como uma porta de entrada livre, né? Então essa pessoa vai ser mais suscetível à forma grave da doença. No momento que essa bactéria, que o meningococo, ele vai chegar lá no líquor, ele vai encontrar um ambiente que é pobre, né, possui poucos mecanismos de defesa, é pobre em leucócitos polimorfonucleares, em células de ataque, né? E nós vamos ver um ambiente onde que os agentes bacterianos ali do meningococo, ele vai gerar uma elevação da interleucina 1 e do TNF, que é o fator de necrose tumoral, ou seja, nós vamos ter ali uma série de fatores pró-inflamatórios advindos aí dessas toxinas bacterianas, desses agentes bacterianos, né? E logo em sequência nós vamos ter adesão dos meningococos às células do endotélio vascular do encéfalo. Então, no decorrer desse processo aqui, quando houver a ligação de leucócito no local do estímulo, nós vamos ter a ruptura da barreira hematolicórica e logo após nós vamos ter a passagem de proteínas e leucócitos polimorfonucleares do sangue para o licor. Então, o que nós vamos notar nesse momento aqui? O licor, ele é um líquido ali que quando você faz a punção lombar, você vai ver que é um conteúdo translúcido, é um conteúdo que tem a aparência límpida. Então, a partir do momento que houver a passagem desses componentes, dessas proteínas e desses leucócitos, ele vai se transformar num líquido mais turvo, né? Ali nós vamos ver um caráter mais branco, enturvecido. Essa adesão dos meningococos às células do endotélio vascular vai gerar também, nós vamos ver lá na clínica, uma elevação da pressão intracraniana, então nós vamos ter um quadro de hipertensão intracraniana, ali o que vai gerar edema cerebral, isso são fatores de importância. Então nós estamos entendendo como que ocorre, né? Eu costumo dizer que a patogenia é o fator, um dos fatores mais importantes ali do processo de conhecimento da doença, porque é a partir da patogenia que você vai entender como que ocorre o processo de infecção e da progressão da doença. Quando o paciente estiver aí no início da sintomatologia clínica, no início do curso clínico da meningite meningocócica, então os sinais iniciais vão ser um mal-estar geral, nós vamos ter uma pessoa indisposta, mais letárgica, nós vamos ter a presença de febre alta, estado mental alterado vai ocorrer em 27% dos casos, a presença de cefaleia, dor de cabeça, vômitos e rigidez na nuca vão ser constantemente presentes aí no início do curso clínico da meningite meningocócica. Vai ser uma das características dessa doença. Então, agora, após o início da doença, nós vamos ter os sinais mais clássicos, os sinais mais patognomônicos desse curso clínico, né, da meningite meningocócica. Então, nós vamos ter aí a inflamação das meninges, como nós podemos perceber,
nós vimos a patogenia que vai ocorrer o edema cerebral, então nós vamos ter a presença de hipertensão intracraniana, nós vamos ter alterações dos níveis de consciência, papiledema, que vai ser ali edemaciação do nervo óptico, midríase, que vão ser as pupilas dilatadas, paralisia do nervo abducente, que vai ser o sexto par de nervos cranianos, nós vamos ter bradicardia, dispneia, podendo evoluir para coma e futuramente a evolução a óbito. Então a inflamação dessas meninges vai gerar ali a rigidez da nuca, o edema cerebral, acompanhado da hipertensão intracraniana. Vamos ter o quadro clássico ali que nós podemos considerar da meningite meningocócica, que vai ser aquele vômito em forma de jato, aquela pessoa vomitando, onde que o vômito vai ser expulso do corpo com uma pressão maior. Isso vai ser em decorrência aí dessa hipertensão intracraniana e faz parte da sintomatologia clínica da meningite meningocócica. Eu vejo com uma grande importância nós relatarmos também, apesar do tema da nossa apresentação ser a meningite meningocócica, vejo com uma grande importância nós relatarmos a outra manifestação mais grave que o meningococo pode gerar no corpo, que vai ser a meningococcemia, vai ser quando a bactéria ganha ali a corrente sanguínea e dissemina pelo resto do corpo, Então, vamos acompanhar aí também um pouco sobre a meningococcemia. Então, dando sequência ao conhecimento da meningococcemia, nós vamos notar aí na epidemiologia dessa doença que vai possuir uma letalidade maior do que na meningite meningocócica. Então, se nós tínhamos lá na meningite meningocócica uma taxa de letalidade variando entre 18% e 20%, aqui nós temos literaturas que relatam essa taxa de letalidade entre 15% e 30%, e outras literaturas relataram já a letalidade abrangindo até 50% dos casos constatados. Então nós vamos ter também um elevado índice de sequelas, vão ter pessoas ali com surdez após o curso clínico, vão ter pessoas com perda da fala, vão ter pessoas com perda dos movimentos, estado vegetativo, manifestações de efeito vascular. Então nós vamos ter esses distúrbios que vão ser, nós vamos ver logo na frente, que vai ser a coagulação intravascular disseminada, que vai gerar uma série de problemas para o organismo. Então nós podemos entender a patogênese aí da meningococcemia, Nós vamos ter a liberação de endotoxinas na microvasculatura, onde vai ser o objetivo principal, Os lipooligosacarídeos, eles vão agir ali, principalmente nas vênulas, nas arteríolas, onde que estão as extremidades. Nós vamos observar logo mais nessa clínica que vão ser os locais de afecção, os locais que vão ser mais afetados pela meningococcemia. Então, os lipooligosacarídeos vão chegar às células do endotélio e vão gerar uma agressão, Esses fatores de endotoxinas, eles vão gerar uma agressão nas células endoteliais, vai acarretar em aumento da permeabilidade vascular. Então, se nós temos ali aumento da permeabilidade vascular, nós temos também aumento da pressão oncótica lá do endotélio. Então, isso também, essa agressão, ela vai promover uma necrose endotelial, que vai expor o colágeno presente no tecido, e esse colágeno vai iniciar com um quadro de SID, que é a coagulação intravascular disseminada. A partir disso, nós vamos ver a formação aí de petequias por todo o corpo. Nós temos um quadro clássico aí da meningococcemia, que são as petequias por todo o corpo do indivíduo. Nós vamos ter a formação de gangrenas nas extremidades. Isso se deve, então, aí pelas lesões do endotélio e pela SID pós-formada. Então, nós temos essa presença de gangrenas que pode resultar na amputação de membros, pode resultar aí na debridamento desses tecidos, Nós temos que fazer quando ainda é possível reverter a função desse tecido, nós realizamos o debridamento para a regeneração, a retirada, ali a extirpagem daquele tecido necrosado e para o organismo regenerar-se e criar um novo tecido. Como nós falamos no slide anterior, nós temos uma imagem aqui que ela vai expor bem isso aqui, ó. Olha para verem, é um quadro de petequias por todo o corpo que a meningococcemia vai gerar no indivíduo. Então,
é uma característica bem marcante, né? Esse indivíduo ele vai se apresentar em estado séptico, ele vai ter distúrbios hemorrágicos na pele e mucosas. Então, e nos casos mais graves, nós vamos ver aí a síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que é a forma mais grave da meningococcemia. É uma forma que é de interesse clínico, temos que ter ciência dessa complicação aí que o meningococo pode gerar no corpo humano. Então, aí da síndrome de Waterhouse-Friderichsen será aí a apresentação de febre alta, de choque, esse choque será um choque séptico, púrpura disseminada, então nós vimos ali na imagem anterior por todo o corpo do indivíduo. Nós vamos ter a presença aí da coagulação intravascular disseminada, nós vamos ter no diagnóstico laboratorial, lá no exame, no laboratório clínico, né, a presença de trombocitopenia, nós vamos ter insuficiência das glândulas adrenais, isso vai gerar uma série de consequências também aí no restante do organismo, na questão da regulação hormonal, que são os hormônios expelidos, secretados assim pelas adrenais. Então, todo esse quadro da síndrome de Waterhouse-Friderichsen será uma questão mais delicada. Então, quando nós trabalhamos na taxa de letalidade ali da meningococcemia, nós vamos pensar mais na letalidade mais grave, ali em torno de 50%, quando se fala aí dessa síndrome, desse estágio da meningococcemia. Dessa doença, nós vamos trabalhar aí com, primeiro, um dos meios de culturas. Então, nós pensamos aí na Neisseria meningitidis, nós vamos trabalhar aí com 3 tipos de agar: o agar sangue, o agar chocolate e o agar Thayer Martin. Esse agar Thayer Martin, ele vai ser o mais específico aí possível para a Neisseria meningitidis. Ela vai trabalhar também, ele vai isolar somente 2 tipos, né? Neisseria meningitidis e a Neisseria gonorrhoeae. Então, nós vamos já ter uma especificidade bem maior, bem mais agrupada em vista dos outros. Então, o agar Thayer Martin é um agar especial, é um agar que vai possuir dentro da sua composição alguns agentes antimicrobianos. Então, nós vamos ter a presença aí da vancomicina. Vale ressaltar que a Neisseria meningitidis ela vai ser resistente naturalmente já à vancomicina. Nós vamos ter a presença de colistina, nós vamos ter a presença de nistalina e também a trimetropina, que vai trabalhar aí para inibir os cocos gram-positivos e alguns cocos gram-negativos no crescimento desse Thayer Martin. Então ela vai ser bem específica. A indicação é que se incube a 37 graus durante 72 horas em atmosfera a 5% de gás carbônico. Vai gerar aí um tempo, temperatura e ambiente ideal para o crescimento da cultura bacteriana do meningococo. Após a gente entender quais são as culturas ideais para o meningococo, nós vamos então pensar de qual vai ser o material colhido para a cultura. Então, em primeiro lugar, nós vamos colher o líquor desse paciente, nós vamos fazer uma punção lombar, e essa punção lombar ela vai ser mandada para a cultura e também vai ser realizado o esfregaço. O sangue também vai ser submetido à hemocultura para nós podermos avaliar a presença do meningococo, se vai haver ali colonização daquele agar, daquela cultura, né? Então, por que nós vamos ter também algumas avaliações macroscópicas dessa punção lombar, desse líquor? Nós vamos entender, lá na patogenia nós vimos que a adesão dos meningococos lá no endotélio vascular cerebral, ele vai gerar atração de leucócitos e ali ele vai gerar uma série de modificações na região do líquor e vai acarretar na ruptura da barreira hematolicórica. Então, o líquor, quando está no estado normal, ele vai ser translúcido, vai ser límpido, e a partir do momento que houver a ruptura dessa barreira hematolicórica, nós vamos ter a presença de leucócitos, a presença de proteínas e de demais componentes na região do líquor. Então isso vai gerar ali uma turbidez maior do líquor, isso vai gerar também uma expressão, uma característica mais leitosa, esbranquiçada desse líquor, ele vai estar numa coloração mais branca do que o normal. Isso já vai ser uma primeira conclusão
da possibilidade de nós termos ali a presença dos meningococos, da meningite bacteriana por meningococcemia, né, meningite meningocócica. Então, a partir disso, nós vamos aguardar os resultados da cultura. Nós também vamos ter o teste de oxidase positiva e de catalase positiva, que é uma característica da Neisseria meningitis, e isso já vai estar ali presente na etiologia desse micro-organismo. Os diagnósticos laboratoriais que nós vimos atrás, os métodos, né, de exames de cultura, hemocultura, esfregaço, oxidase, catalase, nós vamos poder usufruir aí também do recurso da imunofluorescência, né? Ele vai identificar os antígenos dos polissacarídeos. Nós temos o teste de anticorpo sérico, mas ele não vai ser importante para nós nesse momento, ele não vai ter utilidade clínica, porque os anticorpos séricos, a titulação de anticorpos, a mais aguda que vai ser a IgM, ela vai ser por questão de dias. Como essa doença, nós temos que ter um recurso em questão de horas, um tratamento mais imediato possível, né? Uma questão aí de emergência clínica, então esse exame ele não vai ter função para nós. O teste de aglutinação do lácteos, ele que vai ter ali, ele vai aglutinar na presença do lipooligosacarídeo, que vai estar presente lá na membrana externa da bactéria, do meningococo, ele vai ser de muita importância para a gente. O teste de aglutinação do látex, ele vai ser um dos exames mais importantes para a gente iniciar. Então, se você deu positivo lá no exame clínico, vamos dizer assim, o meu teste de Kernig e de Brudzinski, ele deu positivo. Então eu já tenho um sinal de meningite. Se eu tenho o teste de aglutinação do látex positivo, então eu tenho a presença do lipooligosacarídeo no líquor, no líquido cefalorraquidiano. Então eu já tenho uma objetividade, eu já tenho um embasamento para me iniciar o tratamento terapêutico desse paciente o quanto antes. Então eu vou iniciar com os antimicrobianos ali, depois que eu tiver o resultado da hemocultura e da cultura do licor, ali nós vamos ver também o teste de fermentação de carboidratos. Então aí eu vou ajustar a dose específica para aquele paciente. Mas eu tive aí esse resultado, como a doença com curso agudo, nós temos que agir o quanto antes para aumentar a possibilidade de um prognóstico o mais favorável possível para esse paciente. Nós também podemos ter o teste de Kellogg. Esse teste ele vai trabalhar aí com a presença de anticorpos específicos que vão se ligar aos antígenos do polissacarídeo. Então, se nós pararmos para pensar aí nessa questão, nós vamos imaginar, vou fazer um desenho mais ou menos aqui, mas vou fazer para a gente imaginar. Então, nós temos aqui o meningococo, né? Nós vamos ter em verde a primeira parede desse meningococo, né, que vai ser a parede externa, né, e a segunda parede é a parede interna. Então a parede externa, ela vai estar repleta aí dos lipooligosacarídeos. Esses lipooligosacarídeos vão ser as endotoxinas que vão estar ligadas aí, presentes nessa membrana externa. Nós vamos ter então a presença de anticorpos específicos que vão se ligar a esses lipooligosacarídeos, e eles vão nos mostrar, quando nós olharmos no microscópio, nós vamos conseguir ver a cápsula externa, a membrana externa dessa bactéria, mostrando aí a forma dos diplococos do meningococo. Então, é usual para a gente, tem função, sim, dentro da clínica, aí para a gente poder trabalhar com ele também. Não é muito usado, né, o teste de Kellogg, ele não é muito usado nem para meningite meningocócica, nem para outras doenças. Ele é um exame pouco utilizado, mas tem um resultado bom quando se pensa aí no diagnóstico da meningite meningocócica. Aí o exame ouro para a meningite meningocócica, o exame ouro para a gente encontrar o meningococo, vai ser esse aqui de fermentação de açúcares, ou exame de fermentação de carboidratos. Por quê? Nós usamos a cultura de agar Thayer-Martin, ele vai nos mostrar que nós temos uma Neisseria, né? Mas aí quais são as duas Neisserias de importância para a gente? Nós vamos ter a Neisseria meningitis e a Neisseria gonorreia. Então, para qual exame eu vou usar, para qual exame eu vou recorrer para me mostrar que eu estou ali realmente com o meningococo, com a Neisseria meningitis? Vai ser o exame de fermentação
de carboidratos. Por quê? Porque o exame ele é composto por 4 carboidratos: glicose, maltose, lactose e sucrose. Então, lá nesse momento, nós vamos ver que a Neisseria gonorrhoeae ela vai ser positiva para glicose, assim como a Neisseria meningitis. Mas somente a Neisseria meningitis vai ser positiva para a fermentação de maltose. Então nós vamos ter os vidros lá, né? Que eu peguei um exemplo de outra bactéria, mas só para a gente imaginar como que vai ser esse diagnóstico, esse procedimento. Então nós vamos colocar aqui, em cada frasco nós temos um tipo de carboidrato, né? E quando ocorrer a fermentação, dentro desse frasco nós vamos ter a base, que vai ser o meio CTA, né? O meio Cysteine Trypticose Agar. Ela vai estar ali adicionada junto com o indicador vermelho de fenol. Então, quando houver a fermentação, nós vamos ter essa bicamada, essa separação de fases em cor, indicando que ocorreu a fermentação. E quando não ocorrer, nós vamos ter ali a presença de um tubo de ensaio com a mesma coloração, dando negativo. Então, nos casos positivos, nós vamos ter esse vermelho do fenol. Então, nos tubos de glicose e maltose, vamos ter o resultado positivo aí nos casos de Neisseria meningitis. Esse é o quadro final. Ao chegar aí, nós vamos misturar. Vamos deixar aí por um período de 18 a 24 horas para nós termos uma certeza. E assim que nós tivermos inoculação positiva nesses tubos, nós podemos fechar então o diagnóstico de meningite meningocócica, a presença de meningococos ou o caso de meningococcemia, também a presença da Neisseria meningitis nesse indivíduo, nesse paciente. Então, falando agora do diagnóstico clínico, nós vamos ter aí, então, dois exames que nós podemos fazer com o paciente, né? Eu deixei para falar dele agora, que são o sinal de Kernig. O sinal de Kernig, nós vamos colocar o paciente em decúbito dorsal e nós vamos fazer um ângulo de 90 graus aqui no membro pélvico com a pelve, né? Então nós vamos fazer um ângulo de 90 graus e depois desse ângulo de 90 graus, nós vamos fazer ali na região da tíbia, né, na segunda parte do membro pélvico, na extremidade do membro, né, nessa parte mais distal, nós vamos fazer então um ângulo de 135 graus. Se o paciente tiver reação de dor, isso é um indicativo positivo para meningite meningocócica. Quer dizer que o paciente está sim com alguns comprometimentos neurológicos que estão indicando a presença de meningococo. Sinal também para o diagnóstico clínico, outro o que tem utilidade para nós, vai ser aí, então o sinal de Brudzinski. Esse sinal o paciente também em decúbito dorsal, nós vamos colocá-lo, nós vamos colocar as pernas curvadas na mesa, ou na maca que ele estiver, e vamos rotacionar o pescoço para frente, fazendo com, nós vamos estender ele para frente, fazendo com que esse paciente, nos casos aí de presença de meningococo, de meningite meningocócica, ele venha a sentir dor também nesses casos. Isso fechamos aí na questão do diagnóstico clínico, o diagnóstico de meningite meningocócica. Então, para o tratamento terapêutico desse paciente, nós vamos entrar aí com a penicilina G. Ela mostra-se muita eficácia no tratamento como procedimento antimicrobiano para a Neisseria meningitidis, né, para o meningococo. Então, em momentos raros, em raras ocasiões, nós vamos ter cepas resistentes, mas essas são raras, né? Não é muito encontrado. Então, o tratamento com a penicilina, ele é um tratamento de confiança, falando-se aí na questão do meningococo. A sulfonamida, por outro lado, já é uma cepa que tem resistência comum, assim como a vancomicina de forma natural, ela já apresenta resistência no caso de Neisseria meningitidis, a sulfonamida também não vai ser indicada aí nesse caso. Também vamos ter aí a presença do tratamento profilático para as pessoas que tiveram contato próximo, para os profissionais da saúde,
que tiveram contato aí com esse paciente positivo para meningite meningocócica. Então, esse tratamento vai ser à base de rifampicina e ciprofloxacino para esses pacientes. E quais são essas determinações de contato próximo? Pessoas que convivem, né? Marido, mulher, cônjuge, né? Pais, mães, filhos, todos que estiveram, os médicos, os enfermeiros que tiveram contato próximos antes do diagnóstico, né? Que não tiveram precaução ali dentro da triagem, que podem ter sido submetidos ao contágio do meningococo. Então, essa rifampicina e o ciprofloxacino, eles vão ter boa eficácia, haja vista que eles são secretados ali pela saliva. A partir do momento da ingestão, eles vão ser secretados na saliva e vão agir também contra os meningococos que vão estar presentes na mucosa nasofaríngea. Então, para pensar bem num tratamento profilático, esses vão ser os medicamentos ideais aí nesses casos. Então, dentro da profilaxia e controle, nós vimos, né, dentro da terapêutica ainda, a quimioprofilaxia, e aqui nós vamos ver a profilaxia mais eficiente em todas as doenças. Essa profilaxia que salva milhões, bilhões de vidas todos os anos. A imunização. Vacinas salvam vidas, sempre salvaram e vão continuar salvando. No caso da meningite meningocócica, nós vamos ver a vacina conjugada, que vai ser utilizada aí em adultos e crianças. Essa vacina conjugada ela é mais indicada no caso de crianças, porque ela vai ter ali uma proteína que vai servir como proteína carreadora, ela vai aumentar, no caso das crianças entre 11 e 12 anos, a titulação de anticorpos dessas crianças vão ser bem maior do que no caso da vacina não conjugada. Essa proteína carreadora vai ser um toxicóide diftérico, então ela vai ser muito utilizada, bem indicada para essas crianças. Apesar dela ser uma vacina nova, foi ali descoberta e promovida em 2005, não se sabe o tempo de imunização a longa distância, a longo período, mas as pesquisas demonstraram ali ter excelente eficácia, né? No caso da vacina não conjugada, que é uma vacina antiga, né? Nós temos a indicação dela para adultos, e ela vai gerar ali em adultos, tanto a conjugada como a não conjugada vão gerar a mesma situação de anticorpos. A conjugada só vai mostrar essa eficiência a mais nas crianças, né? Os lipossacarídeos ali do grupo B, eles não são imunogênicos em humanos, ou seja, não tem vacinas que serão eficazes para o meningococo do sorogrupo B. E não é recomendada a dose de esforço, então, de reforço. Então, no caso aí dessa meningite meningocócica, no caso da imunização por meio de vacinas para a Neisseria meningitis, recomenda-se dose única de vacinação. Nesse momento, nós lembramos novamente aí das pessoas do grupo susceptível, do grupo de risco para a meningite meningocócica, para a contaminação por meio do meningococo. Então nós vamos também pensar na imunização prioritária. Vão ser essas pessoas, vão ser viajantes que seguem para regiões epidêmicas de surtos aí da meningite meningocócica. Novamente os recrutas militares, crianças e adolescentes entre 2 e 18 anos. Vamos lembrar aí do período educacional em escolas, né, os universitários, no caso aí das universidades com alojamento e pessoas com vida sexual ou relações íntimas ativa, extremamente ativa, né, que tem várias pessoas em contato, pessoas em confinamento, seja em presídio ou atividade comercial ou questão cultural, em demais situações que vivem confinadas, então também vão ter a imunização prioritária porque são grupos de risco, então essas pessoas devem buscar a imunização. Eu pus imunização prioritária, mas que eu pretendo que se chegar na fila tem prioridade. Não, é prioritária no sentido de que essas pessoas são mais susceptíveis. Então a imunização para elas deve ser mais eficaz, porque elas têm uma possibilidade de contrair o meningococo muito maior do que pessoas que estão fora de regiões endêmicas, fora de situações endêmicas, que têm os hábitos, a cultura de não estar em locais aglomerados. Essas pessoas que são susceptíveis devem se vacinar. O controle da meningite meningocócica e na disseminação da Neisseria meningitis, nós vamos trabalhar aí com o isolamento das pessoas diagnosticadas. Então, eu cheguei com esse paciente, se eu já tenho a suspeita de meningite meningocócica, eu já vou pôr esse paciente num local isolado, eu já vou começar
com o uso de EPIs a nível de biossegurança para a meningite meningocócica. Eu não vou descuidar, vou ter cautela nesses casos. Se eu tive uma confirmação aí de positivo para a meningite meningocócica, vou fazer o rastreamento de contatos próximos, vou buscar essas pessoas para a realização da quimioprofilaxia e vou instaurar uma quarentena para esses familiares, né? Por esse caso eles estejam ali, se possível for, a gente trabalhar aí com o diagnóstico precoce desses pacientes que vão até 30 dias depois do contato podem manifestar a meningite meningocócica. Então vou ter uma quarentena, não é uma quarentena de isolamento total, mas uma observação maior daqueles pacientes nos próximos 30 dias. Então chegamos ao fim dessa apresentação. Vamos fazer um resumo breve do que é a doença meningite meningocócica. Então, a doença bacteriana gerada pela bactéria Neisseria meningitis, é um diplococo gram-negativo. Então, ele vai entrar pela mucosa nasofaringe, vai atravessar o epitélio, vai chegar à circulação da corrente sanguínea, ele vai adentrar os neutrófilos, vai às áreas de predileção, que vão ser a articulação ou o espaço subaracnoide, lá entre as meninges, pia mater e aracnoide. Então nós vamos ter ali a presença do sintoma de rigidez na nuca, nós vamos ter a febre alta, vômito, alteração de comportamento, perda de consciência, coma, óbito em vários casos. Nós vamos ter aí, no caso de meningococcemia, a presença de petecas e gangrenas devido à coagulação intravascular disseminada. Para exames, nós vamos usar o exame laboratorial, o agar sangue, agar chocolate e agar Thayer-Martin. Nós vamos usar o teste de fermentação de carboidrato, o teste de coagulação ou aglutinação do látex. Nós vamos usar o teste clínico, vai ser o teste de Kernig de Brudzinski. E para tratamento nós vamos utilizar a penicilina G. E no caso de profilaxia, nos contatos próximos a pessoas doentes, a quimioprofilaxia com rifampicina e ciprofloxacino. E para a imunização, nossa querida amiga vacina, tanto a conjugada como a não conjugada. Lembrando a todos que dia 24 de abril é o Dia Mundial de Combate à Meningite e sempre reforçamos, vamos todos juntos lutar para a erradicação da meningite meningocócica. Vamos dar as mãos e trabalhar em prol dessa erradicação que está cada vez mais próxima, tanto no Brasil como no mundo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até o final. E é isso aí. A meningite meningocócica se expressa dessa forma. Nosso trabalho chega ao fim. Obrigado.